Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a igreja nos apresenta para este domingo, que é o domingo da Epifania do Senhor. De antemão, desejo para você ainda um feliz ano novo, né? O primeiro domingo do ano que nós estamos aqui juntos no canal. E peço muito a você que não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para ajudar esse trabalho aqui a de fato acontecer. A primeira leitura deste domingo se encontra lá em Isaías 60, versículos de 1 até o 6, que nos diz assim: Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz. Apareceu sobre ti a glória do Senhor. Eis que está a terra envolvida em trevas, e nuvens escuras cobrem os povos. Mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Os povos caminham à tua luz, e os reis ao clarão de tua aurora. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. Teus filhos vêm chegando ao longe, com tuas filhas carregadas nos braços. Ao vê-los ficarás radiante, com o coração vibrando e batendo forte, pois com eles virão as riquezas de além-mar e mostrarão o poderio de suas nações. Será uma inundação de camelos e dromedários, de Madiã e Efa a te cobrir. Virão todos os de Sabá, trazendo ouro e incenso e proclamando a glória do Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante daquela parte do livro do profeta Isaías que nós costumamos chamar de terceira parte, ou Trito Isaías, que é a parte que está exatamente a partir do capítulo 60. E nesse contexto específico, nessa parte do livro, do capítulo 60 até o final, nós estamos vendo o período histórico que nós costumamos chamar de pós-exílio da Babilônia. Deixa eu contextualizar para que vocês entendam todo o drama que o povo estava vivenciando nesse momento. Por volta do ano 600 a.C., o Império Babilônico, que era liderado pelo rei Nabucodonosor, acaba dominando a região onde estava ali Jerusalém e região ao redor, que nós chamamos de Reino do Sul. E o que acontece? A dinâmica que o povo da Babilônia fazia era o seguinte: nós vamos levar uma parcela da população, especialmente o povo mais ativo, no trabalho, de força bruta, para ficar exilado lá na região da Babilônia. Era uma forma de enfraquecer aquela região, e de fato enfraquecia, né? As terras ficavam muito pobres, até a agricultura não funcionava como deveria. As pessoas, depois de um tempo, naquele tempo a gente tem aí cerca de 40 anos, era a expectativa de vida. Então, eles passando mais de 40 anos, e foi isso que aconteceu, as pessoas iam perdendo sua identidade, porque muitos iriam morrendo, então as pessoas não iam lembrar mais do tempo antigo. Então era uma forma de enfraquecer de fato a região, para que o império então dominasse, aspas, eternamente. Isso não acontece porque depois acontece aí a vitória do Império Persa, que domina a Babilônia e, portanto, permite com que o pessoal possa voltar. Só que esse retorno do povo nunca foi um retorno muito fácil. Por quê? Quando o Império Babilônico dominou aquela região, ele chegou a destruir o Templo de Jerusalém, que era o centro do culto e da liturgia do povo. Então, quando eles vêm e chegam a dominar aquela região, é como se para as pessoas fosse mais ou menos o seguinte: a luz que existia aqui em Jerusalém, o templo, que era o centro do nosso culto, agora se perdeu. E aí, amados irmãos e irmãs, quando a gente começa a olhar para essa realidade, muitos não queriam mais voltar porque diziam: a gente vai voltar para quê se o templo não está mais lá? Parece que Deus nos abandonou. Nós não temos mais vida, não temos mais esperança, não temos mais familiares lá. A terra já não tem mais a mesma vida. Até para plantar não vai ser tão fácil. Então todo esse drama começou a bater no coração do povo, Então era muito difícil com que eles pudessem voltar. E aí o profeta, quer queira, quer não, nessa parte final, ele começa a trazer ânimo ao povo para que as pessoas agora tenham vontade de retornar. Agora que vocês entenderam, vamos para versículo a versículo. Veja, a primeira coisa é uma palavra de ordem: levanta-te, É um verbo no imperativo. Acende as luzes de Jerusalém. Porque Jerusalém estava em trevas, o Senhor não estava mais ali, visto que o templo estava destruído. Porque chegou a tua luz e apareceu sobre ti a glória do Senhor. Então, veja que é mais ou menos o primeiro versículo, entra nessa ideia que eu falei para vocês. Depois, versículo 2.
Eis que a terra está envolvida em trevas. Já falei para vocês um pouco sobre isso, né? Mas sobre ti apareceu o Senhor e a sua glória já se manifesta sobre ti. Amados irmãos e irmãs, agora está aqui a justificativa do porquê esse texto está no dia da Epifania. Porque a palavra Epifania quer dizer manifestação. É Deus que se manifesta sobre as trevas que habitavam ali em Jerusalém. E aí no versículo 3 fala que os povos caminham à tua luz, ou seja, Jerusalém voltaria a brilhar de tal forma que muitas pessoas caminhariam até a luz, né? E os reis ao clarão de tua aurora. Então, é a ideia de um Deus que chama agora as pessoas para voltar, e até aqueles que não estavam ainda, a irem mais uma vez para Jerusalém. É como se a gente escutasse o clamor de Deus, é tempo de voltar a Jerusalém. Não importa qual Babilônia você se encontra, mas é tempo de voltar. E por que não pensar nisso no primeiro domingo do ano? Amados irmãos e irmãs, eu não sei como fosse 2025. Mas eu sei que Deus te quer em Jerusalém. Deus te quer dentro da igreja. Deus te quer com intimidade com Ele neste ano. E nada melhor do que começarmos o ano com esse projeto de vida. Meu projeto para 2026 é ser íntimo do Senhor. Meu projeto para 2026 é ser próximo de Deus. Meu projeto para 2026 é de fato caminhar com o Senhor, ser seu discípulo, ser mais orante, ler mais a palavra. É isso que a palavra está nos incomodando nesse dia de hoje. Vale a pena que nós possamos meditar nesse chamado. E mais do que apenas meditar, corresponder, responder a esse chamado que Deus faz a mim e que faz também a você. E amados irmãos e irmãs, quer queira, quer não, acho que vale muito a pena a gente meditar, né? Que não é Jerusalém que produz a luz. A gente percebeu que Jerusalém estava em trevas, o Senhor volta a habitar, e quando Deus volta a habitar, a luz volta, porque na verdade a luz é o Senhor. A missão de Jerusalém é apenas refletir a luz que é o Senhor. A nossa missão enquanto igreja não é sermos a luz. Eu não sou a luz de ninguém, mas eu sou chamado a refletir a luz, a ser reflexo de Deus. É esse que é o grande convite também que nós precisamos refletir, porque é Deus quem atrai. É Deus quem age na escuridão, né? É Deus quem de fato age nessa situação toda. E eu acho até interessante refletirmos que já na escuridão Deus começa a agir. Ele não espera a escuridão passar para a sua ação começar. São nos momentos difíceis, as tempestades que nós vivenciamos, que Deus já está a agir também. E depois o texto continua. Levanta os olhos ao redor e vê. Todos se reuniram e vieram a ti. E começa-se até essa imagem de muitas pessoas regressando, né? Um grande êxodo do povo agora retornando para Jerusalém. Inclusive, dromedários de Madian e Efa, todos os de Sabá, de todos os lugares as pessoas começam então a vir para Jerusalém. Claro, já estamos percebendo qual é a grande ligação com a festa da Epifania. Amados irmãos e irmãs, nesta solenidade da Epifania a gente está celebrando a visita dos magos. Cristo se manifesta, a sua luz. E os magos, que simbolizam vários e vários povos, a gente vai ver sobre isso no vídeo do Evangelho, acaba também ecoando essa primeira leitura, porque na primeira leitura mostra que todos os povos dos vários lugares virão até o Senhor. Os magos vieram até Jesus, vieram para adorá-lo, vieram para se ofertar a Ele. E amados irmãos e irmãs, eu trouxe duas perguntas para a nossa meditação, para esse primeiro domingo, à luz dessa primeira leitura. A primeira pergunta é a seguinte: será que eu tenho permitido que a luz de Cristo atravesse as minhas trevas? Que trevas eu tenho dentro de mim? E é preciso realmente permitir com que essa luz do Senhor adentre de tal forma em nós, que o meu coração agora, ele seja iluminado de tal forma pela luz de Cristo, que agora eu consiga refletir. Mas eu preciso que Ele venha iluminar as trevas da minha vida. Será que eu tenho permitido com que de fato Jesus venha iluminar? E segunda coisa, o que me impede de acender as luzes? O que me impede, né, de poder levantar-me? O que tem me impedido de poder ser reflexo? O que tem me impedido de voltar a Jerusalém? O que tem te impedido de voltar ao teu primeiro amor? O que tem te impedido de voltar a servir a igreja? São as pessoas? Foram as mágoas? Foi o cansaço? O que aconteceu? Eu queria te convidar hoje a pensar sobre isso. Muitos impérios babilônicos talvez quiseram nos tirar da casa de Deus, da pastoral que eu servia, da minha caminhada,
do meu grupo. E hoje, para começar o ano, Deus te diz, volta. Volta, o teu lugar é aqui. Assim como esse povo passou cerca de 60 anos longe de Jerusalém, mas chegou uma hora que eles puderam voltar. E de fato, o templo de Jerusalém depois foi reconstruído. A gente vai ver isso em Esdras e Neemias. Não importa se o templo de Jerusalém foi destruído. Não importa, amado irmão, amada irmã, se você acha que o tempo já passou e não dá para voltar, porque as coisas mudaram, porque as pessoas que estavam na sua época mudaram, porque a coordenação é diferente, porque o padre é diferente, porque isso é diferente, mas o Deus é o mesmo. Não tenha medo de voltar. Até digo para vocês, talvez esse vídeo chegou para alguém hoje, né? Assim, encaixando como uma luva. Você que estava fazendo seus planos para o novo ano, e talvez você queria colocar como plano voltar àquele grupo, voltar à pastoral, voltar ao meu serviço, voltar à minha paróquia, voltar à minha capela. E você ficava dizendo assim, mas será que é tempo mesmo? Será que eu consigo voltar? Será que eu ainda me encaixo? Às vezes a gente acha, né, que a vida vai nos transformando, a gente não consegue mais caber naquele lugar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Cristo que um dia te cativou, conquistou teu coração, que não importa onde você estava, em que rua você se encontrava, em que realidade, em que escuridão, aquele mesmo Cristo que um dia te mostrou a luz, Ele está de braços abertos te esperando. As pessoas podem ter mudado, as coordenações também, as mágoas também, mas o mesmo amor que um dia te encontrou ainda está pronto para te amar. Então, que da mesma forma como os magos do Oriente encontraram Jesus, eu desejo do fundo do meu coração que você também possa voltar a se encontrar com Jesus. Volta ao teu primeiro amor. Ele te espera. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. E já que é o primeiro domingo do ano, mais uma vez, feliz ano novo para vocês. Espero que você tenha gostado desse estudo, desta reflexão. E compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É muito importante para que você possa ajudar a esse trabalho de evangelização. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Até o nosso próximo vídeo.